Oi, Catherine. Hello. Então, vamos lá, né? Dar continuidade, né, à atividade. Como eu havia falado com vocês anteriormente, né? Acho que sim, Catherine. Espera aí. Deixa eu olhar aqui. Kathleen. Kathleen, eu não botei teu nome não, deixa eu colocar. Foi até bom você ter falado. Eu não coloquei teu nome, mas eu botei aqui agora aqui na planilha. Então vamos aqui. Está. Então vamos lá, tá? Eu vou compartilhar mais uma vez a. Sim, Nicolas. Botei presença aqui. É que eu vou esperar mais um pouquinho, porque o pessoal está entrando. Esperar mais uns 5 minutos. Mas você eu já havia colocado. Botei você, botei do Alan, botei do Gabriel, botei do Gustavo, botei do Andrei. Gabriel também já falei, né? Da Catherine. Então vamos lá. Então aqui no book de vocês, eu havia feito a letter A e a letter B, né? Então, vocês vão fazendo de acordo, tá? Com o modelo de frases, né? Que appeared in the first moment, no primeiro tempo, né? No primeiro momento lá da aula, lá da English class. Como eu havia explicado, que o in, on, yet, ele tanto serve para. Aqui no caso, a maioria deles aqui não tem nada de time aqui, não tem nada de tempo aqui, mas ele serve também para tempo, né? Como acredito que vocês já viram esse conteúdo lá no sétimo, no sexto, né? Que preposition é mais para lá. Só que aqui vocês estão observando que a maioria está dando ideia de lugar, né? Em deslocamento, né? Posição de deslocamento, né? E a posição para poder explicar para outra pessoa a localidade onde você está, tá? Posição, eu estava tentando me lembrar essa palavra, eu estava no position, mas é posição, tá? E lugar. Palavra não é nem deslocamento, movimento também, vai dar essa ideia. Então aqui na letra B, né, eu havia falado, aí você vai ver que é a ideia de posição, né? Porque eu estou pedindo para a pessoa segurar, para me colocar on the wall, na parede, né? Em cima de superfície também. A maioria das vezes, quando dá ideia de superfície, eu falo on, né? Em cima de alguma coisa. Já na letter C, ó, olha a ideia do in the bed. Olha, eu tô deitada in the bed, dando, né? Peraí. A ideia de confinamento. Olha como é que é a ideia de confinamento. In the bed, tá? Essa é
seria, na realidade, a explicação. Estou na cama, estou dormindo. In the bed. Ideia de confinamento. Quando eu falo confinamento, eu falo ideia disso. Ó, a letter D, ó, Micah is at the bus stop. Então, ou seja, eu estou explicando o local aonde o Michael, né, está. Né? Então, ele está at the bus. Até mesmo porque é só vocês conferirem aqui em cima, ó, o vocabulário que eu havia falado aqui, que vai ser conforme o vocabulário. At the bus stop. Aqui eu acho que nem tem the. Deixa eu ver se tem the aqui. Tem. Vai ter casos que você não vai ter na frase, o the, né? Aqui, ó, there is a Gary married in the church. Mas, professora, por exemplo, eu estou na igreja. Aí eu quero dizer para a pessoa pergunta para mim aonde eu estou. Aonde eu estou? Aí eu digo para ela que eu estou na igreja. Não vai ser at aí, não? Vai, tá? Pode ser. Então vai ter casos que você vai dizer, quando eu quero explicar para a pessoa a localidade, a pessoa perguntar para mim onde você está? Ah, estou at the church. Eu estou na igreja. Mas aqui nesse caso, você está vendo que eu não quero expressar a localidade onde eu estou. Eu quero dizer que eles conseguiram se casar na igreja, né? Aqui não está dando ideia. Ah, mas se fosse in the club, tá errado? Não, não tá errado. Ah, você tá onde? At the club. Eu tô no clube. Quando eu quero expressar, repetindo, quando eu quero expressar para a pessoa o local aonde que eu estou, aí eu vou usar. Aqui, ó, Bob and his girlfriend, ó, localidade, ó, are at the movie. Então vai ser at the movie. Nesse caso aqui. Ah, professora, mas como é que eu vou saber quando é um, quando é outro? De acordo com essas minhas explicações lógicas, e também tem a questão da linguística mesmo, né? Que é pontual eles falarem assim. Então, isso aí vai ser conforme vocês tendo habilidade com o inglês, que você vai ver isso em frases. Ó, vamos lá. Letter D. My apartment is on the 30th floor. Ou seja, o meu apartamento é no terceiro andar. Aqui é andar, tá? Aqui não vai ser chão, não. Aqui que é, né? Floor, chão, tá? Mas também aqui também é andar. Porque o floor também tem essa tradução. Se vocês quiserem colocar, puxar a setinha, colocar a tradução disso, então, my apartment is on the floor. Né? Ou seja, meu apartamento está no terceiro andar. Eight. Mary is at work. A Mary está no trabalho. É a mesma coisa. Eu tô explicando aonde a pessoa está, a localidade que a pessoa está. At work. Outra característica também é quando eu não fico muito tempo num determinado lugar, tá? Isso pode acontecer nas frases. Vamos analisar aqui a outra frase aqui, que eu já vou dando a resposta explicando o porquê disso. Ó, Charlie is in the kitchen making a dinner. Ah, professora, mas aqui eu não estou explicando o local aonde o local aonde tá? Não. Aqui eu estou falando que ele está na cozinha cozinhando. Fazendo o quê? O jantar. Eu não estou aqui, eu não estou preocupada em falar
Espera aí. Sei que o aluno queria falar alguma coisa. Eu só estou querendo dizer que o Charles, ele está o quê? Fazendo o jantar. Não estou preocupada em explicar qual a parte da casa que ele está, ou se ele vai ficar muito tempo ou não naquele lugar. Estou querendo dizer para ele que, dizendo que ele está preparando o jantar. Agora, quando eu quero dizer que eu estou na dieta, que eu estou fazendo dieta, né? Jack is on the diet. Então, vocês observem, peraí, que está indo tudo conforme as explicações aqui, ó, desse quadradinho aqui, tá? Aí aqui já na number 2, na number 2 vocês vão estar fazendo o seguinte. Peraí. Já na number 2 vocês vão estar escolhendo, né, um ou outro. Vamos lá. Vamos lá, vamos analisar as frases e dali a gente partir, né, para as explicações, né? Vamos lá. I need to pick. Aqui esse pick é pegar, mas não pegar no sentido de eu, né, se pegar uma coisa, eu pegar uma pessoa em um determinado lugar, tá? Buscar, né? Eu preciso, vamos botar para buscar, né? I need to pick my mother up at the airport. Ou seja, eu preciso de buscar a minha mãe. Eu nem sei por que tá esse up aqui. Nem precisava desse up. Poxa, como se chegarem, já que vocês estão me acompanhando, bota um X em cima desse up aqui que up at. I need to pick my mother at the airport. Ou seja, eu vou pegar a minha mãe. Ah, tá, já sei qual é o erro. Esse up, na realidade, era para estar aqui, ó. Esse up não é aqui. Então, vocês aí, puxam uma setinha e joga para cá. Ou, se vocês quiserem, escrevam aqui up, porque o up era para estar aqui, ó. Pick up, né? Que é o verbo buscar. Buscar não, pegar aí, né? Pegar, você pegar minha mãe lá no aeroporto, tá? Porque se fosse só pick, aqui seria buscar, né? I need to, né? Aí vem pick up my mother at airport. I need to pick up my mother at airport, tá? Então, at. Letter B. There is a good movie on TV tonight. Ou seja, há um bom filme na TV à noite, tá? Então vai ser on. Na maioria das vezes, quando você vai falar na televisão, você vai falar on TV, tá? A maioria das vezes. Muito difícil você ver diferente, você ver in TV, muito raro. Você vai ver on TV. Para TV, você sabe que é on. A não ser quando eu quero dizer que quebrou alguma peça dentro da televisão. Aí não vou usar on, eu vou usar in. Vamos dizer que a placa da televisão quebrou, né? Que geralmente a placa é do lado de dentro. Aí, nesse caso, você vai falar inside, né? Inside, dentro, né? No interior da TV. Alguma coisa de hardware, né? Susan was not at home last night. Ou seja, eu estou querendo dizer que a Susan não estava em casa.
né? Então, eu quero explicar para a pessoa o local que ela não estava à noite. Ela não estava à noite. Home, né? Em casa. Douglas has lived in. Geralmente, a gente, para falar de lugar, que dá a ideia de abrangência, é estado, país, município, tá? Até município, cidade, tá? Aí eu vou usar in, tá? Na maioria das vezes. Isso aí vocês aprenderam bem lá no sexto ano, né? Bem mais para trás. Então aí eu vou usar in. Since 2002, ou seja, o Douglas, ele tem morado, né? Tem vivido no Rio de Janeiro desde 2002. A letra I. Don't walk on the grass. Ou seja, não caminhe, não ande em cima da grama, né? Que não pise, não pise na grama. Marcela studied language, ou seja, a Marcela estuda letras, né, at university, na universidade. Local, explicar o local aonde ela estuda, né? Não vai dar ideia de confinamento. I read in an interesting article in, artigo geralmente fica dentro do jornal, não é isso? Então, esse in the newspaper, no jornal, ou seja, eu estou lendo um artigo interessante no jornal. Open your book, abram o livro. Page, na página, on the page, a maioria das vezes vai ser on page 194. Então, on the page, tá? Então, ficou essas respostas aí que vocês vão marcando aí no livro para vocês poderem me entregar. É aquilo que eu falei com vocês em the last class. Quando tiver acontecendo a aula, vocês já vão colocando a resposta para vocês não deixar para depois. Porque se vocês deixarem para depois, vai atrasar tudo. Aqui aqui é pessoal, eu vou colocar aqui a tradução, aí vocês vão colocando de acordo com a reality, com a realidade de vocês, né? Bom, before reading the test, discussing this question with your classmate. Mais para frente vai ter um reading aqui, que o reading ele vai falar sobre jornal escolar, né? Fala, you can we do this at no cost to your school newspaper. Então vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes vocês teriam que responder essa pergunta aqui. A pergunta tá assim. Have you ever thought about starting a school newspaper? Tu tá perguntando o quê? Se você já alguma vez você já pensou em começar, em fazer, né, um jornal escolar? Aí a resposta é pessoal. What job do you think there are in a school newspaper, né? Esse job seria profissão, trabalho, né? Aí aqui tá falando aqui, qual a profissão, né, que você acha que deveria ter, né, no jornal escolar? Aí tem aqui editor, jornalista, repórter. O que tem que ter para poder compor, né, um jornal? Porque o editor vai ser aquele que vai digitar, o jornalista, o repórter vão ser aqueles que vão pesquisar,
e a campo para poder trazer a notícia. O repórter vai estar falando com as pessoas, né? Vamos supor que eu quero fazer uma entrevista e aquela entrevista eu quero colocar no meu jornal sobre um determinado assunto. Eu quero falar sobre meio ambiente. O editor. Eu quero falar sobre meio ambiente. O editor quer fazer. Aí o jornalista vai pesquisar a fonte na internet e o repórter pode estar pesquisando, né, com os alunos na escola com determinadas entrevistas acerca do environment, tá? Photographer seria a foto, né, que é colocada no jornal. Columnist vai ser o colunista, né, que vai expressar a opinião dele, né, sobre o assunto. A maioria das vezes tem colunista, né, em todos os jornais, e entre outros assuntos. Entre outros assuntos você vai colocar, eu quero colocar esporte, eu quero colocar no jornal da escola a parte de tirinhas, de cartoon, quero colocar também anúncios, pode ser que os próprios alunos da escola querem colocar alguns anúncios deles, não sei, né? Tudo vai depender daí de como os alunos vão estar desenvolvendo esse newspaper, né? Aqui, ó. Aqui é interessante, what aspect should be considered before starting a school newspaper? Bom, aqui já nessa parte aqui, ó, aí é o interesse do público, vai estar falando, aquilo que eu falei, vai depender do que a escola, de que os alunos querem tratar. Eu dei o exemplo aqui do meio ambiente, né? Pode acontecer isso, tá? Bom, então nessa parte aqui ficou ok, né? Eu vou voltar à minha explicação, né, da atividade da preposition of time, né? Deixa eu selecionar aqui para a gente ver mais ou menos o que a gente vai estar fazendo. Só um minutinho. É só um minutinho, tá, gente? A aula, 9h20 por aí, né? 9h30? Se eu comecei 9h40, não. 9h50, 9h30, isso mesmo. Só um instantinho, tá, gente? Vou botar a página antes de compartilhar, tá? Aí naquele site que eu estava falando com vocês, deixa eu. Só um minutinho. Então, aqui, ó, nesse site aqui, até no meu trabalho, Wizard,
ele vai falar um pouquinho alguns aspectos aqui que a gente pode estar considerando, outras características, que se vocês puderem estar fazendo essas anotações, tá? Seria bem interessante. Então, tá assim, ações que acabaram de acontecer, certo? Então, como eu havia falado anteriormente, a característica, estou sempre repetindo isso, tá? Que começou a ação no passado e continua perpendurando no presente. Outra característica também do present perfect pode ser empregado. Peraí. Pode ser empregado, né, para designar ações que acabaram de ocorrer no momento da fala. Usualmente trazem novas informações à conversa. Geralmente, quando eu quero expressar isso, ações que acabaram de acontecer, eu vou usar a expressão just, tá? Que é um advérbio. Então, aqui, ó. I've just seen him on the corner. Ou seja, eu acabei de vê-lo na esquina. Então, ó, a questão de ver foi no passado, mas foi recente, né? Então, vocês podem colocar aí, quem quiser colocar, pode botar. Ações que acabaram de acontecer, mas geralmente a gente usa o just, o recently também. I've just lost $5. Ou seja, eu acabei de perder, né, R$ 5. Ações, né, que começaram no passado e ainda acontecem no presente. Ó, com present perfect, você pode referir a ações que iniciaram em um tempo qualquer no passado e ainda continuam acontecendo no presente, no momento da fala, né? Neste caso, é possível perceber que o present perfect é focado mais na ação em si do que quando ela aconteceu. Então, vamos ver os exemplos aqui, ó. They have studied a lot for the exams. Ou aqui, ó. Ele tem estudado muito para os exames. Ou seja, ó, dá para entender que ele estudou no passado e ele ainda continua estudando, né? Ele tem estudado muito para os exames. Então, é de confirmação que é o que está dizendo aqui, ó. Focado mais na ação em si do que aconteceu, não, do que enquanto ela acontece, né? Ó, she has worked in the same place for the last 7 years. Ela trabalha no mesmo lugar há 7 anos, né? Então, para você ver, dá para entender que ela tem trabalhado naquele local nos últimos 7 anos. Né? Então, eu posso usar também o present perfect nessas situações, tá? Aí aqui, ó. John and Sarah have lived at same place since I met them. Ou seja, o John e a Sarah moram no mesmo lugar desde que eu os conheci. Então, dá para entender que eles moram lá, né? Moram e continuam morando, né? Ou seja, perceba que todos os exemplos do present perfect funcionam para dar um foco maior à ação de sua ideia de continuidade até o tempo presente. Por que eu estou colocando essas colocações aqui para vocês? Porque é aquilo, não adianta eu saber usar a regra, colocar os verbos, os auxiliares, mas eu não sabia usar, em que momento usar. Então, por isso que eu estou colocando esses exemplos aqui em português, para vocês verem em quais momentos, em quais situações vocês vão estar usando isso.
Outra característica também, ó. Ações que aconteceram no passado e ainda possuem efeitos no presente. O present perfect pode tratar de ações que aconteceram no passado e não necessariamente continuam, ocorreram no presente, mas ainda geram algum resultado. Bom, where are your glasses? Onde estão os seus óculos? I don't know. I have lost them. Eu não sei, eu os perdi. Né? Ou seja, o efeito de perder o óculos aí, né, causou, né, um resultado. E esse resultado foi a perca, né, de não poder usar o mesmo. Perceba que no caso acima, o ato de perder os óculos acontece em algum momento do passado e não continua acontecendo no presente. Porém, os efeitos da perda ainda impactam o momento da fala, né? Ou seja, traz algum malefício, né, pela perca. Ações que ocorreram em tempo não preciso, tá? Por que ações no momento não preciso? Porque dificilmente você vai ver no present perfect, tipo ontem, mês passado, dificilmente você vai ver ano passado, ações que vão dar advérbios pontuais de tempo. Ah, professora, mas a senhora demonstrou alguns ali. Foi o just, a read, mas não dá ideia de especificidade de tempo, como ontem, mês passado, antes de ontem, porque geralmente a gente usa isso no simple past, tá? Só para deixar claro sobre isso. O present perfect pode ser utilizado para designar algo que ocorreu no passado e que não é possível saber, é aquilo que eu estava falando para vocês. E não interessa exatamente quando. Perceba novamente que tempo verbal procura dar ênfase à ação realizada. Vamos lá. Aí você tem aqui, she has lived in Amsterdam for a while. Ou seja, ela morou em Amsterdã por um tempo, tá? Ou seja, você sabe o tempo determinado que ela morou na Amsterdã? Não, você não sabe. Ah, professora, mas tem desde 1900 e não sei quanto. Isso não é especificidade de tempo? É especificidade de tempo. Mas aí não é um advérbio de tempo. Mas se eu quiser usar um tempo no passado em que eu não queira especificidade o tempo o qual aconteceu aquilo no passado, eu vou usar o present perfect, tá? Ó, I haven't eaten French fries only once. Ah, eu comi batata frita apenas uma vez, né? Uma vez quando? Ano passado, mês passado, ontem, entendeu? Não tem essa preocupação. They have been to the Rio de Janeiro. Eles estiveram no Rio de Janeiro, ou seja, não tem a preocupação de especificidade, elucidar o tempo preciso, tá? Para perguntas. Você pode usar o present perfect para perguntar se alguém já fez algo, sem necessariamente precisar quando. Ó, have you eaten Korean food? Ou seja, você já comeu comida coreana? Né? Ou seja, ó, perguntar se alguém fez algo sem necessariamente precisar de quando. Ou seja, quando foi que você comeu a comida coreana? Estou perguntando para a pessoa, simplesmente só quero saber se ela comeu ou não, né? Have you watched the Godfather? Você já assistiu o Poderoso Chefão? Tá? Ah, sim, assisti. Mas é que eu não estou preocupada quando eu falo when. Quando eu falo when, eu já tô
pedindo para você sinalizar para mim quando foi que você viu. Ah, eu vi mês passado, quando eu falo quando, né? Mas aqui você está vendo que as frases não têm preocupação nenhuma. Coisas que você nunca fez. Botando 3 minutinhos. Como respostas às perguntas anteriores, você pode utilizar estruturas como has, lembrando que has é para he, she e it, tá? Para falar sobre coisas que você ou alguém nunca fez. Como? I have never been to China. Ou seja, eu nunca estive na China. I have never watched Godfather. Ou seja, eu nunca assisti O Poderoso Chefão, tá? Aí aqui embaixo você tem as estruturas negativas aqui, né? Aqui na estrutura negativa você vai ver o seguinte, que ela é formada com a inserção do not, tá? Ou também você também pode estar utilizando aqui, falta 2 minutinhos. Você pode estar utilizando aqui a forma contracta, né? Haven't, hasn't, they have not visited us for the last 6 years. Ou seja, ela não nos visitou há 6 anos, tá? Eu vou dar continuidade disso na próxima aula, porque senão eu não vou conseguir fazer a chamada, né? Vamos ver aqui os que ficaram. Alain, Andrei, Kathleen, peraí, acho que Nicolas ainda tá por aqui? Eu aqui. Ah, tá, porque eu não tô vendo aqui teu nick. Gustavo, Gabriel, deixa eu ver mais aqui mais para baixo. Thierry, falta um minutinho, tá, gente? Eu não quero desligar na cara de vocês. Deixa eu ver mais alguém que eu não falei. Gustavo, falei. Eu te falei todo mundo, né? Bom, falta um minutinho, menos de um minuto, tá? Então, eu vou estar encerrando a aula aqui. Aí, semana que vem, a gente dá continuidade naquelas explicações ali. Aí, caso vocês tenham dúvida, vocês podem estar falando, tá bom? Então, bye, bye, have a nice week. Bye bye.